Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou partilhar convosco uma receita que é muito recorrente aqui em casa, faz parte mesmo do nosso dia-a-dia e é a receita perfeita para fazerem um jantar de semana mais corrido, porque é nutritiva, é muito versátil e também é muito rica em nutrientes e muito fácil de fazer. É uma receita muito versátil, eu vou fazê-la com tofu, mas vocês podem fazê-la com camarão, com frango, como preferirem, só têm que adaptar um bocadinho a confecção dessa mesma proteína. Em termos de ingredientes, provavelmente têm-nos todos aí por casa. Os únicos mais diferentes, e mesmo assim não são muito, é o molho de soja, o gengibre em pó, as sementes de sésamo, os noodles e talvez os rebentos de soja, que nem toda a gente terá em casa. De resto, vão precisar também de uma cabeça de brócolos, vão precisar de um pimento vermelho, que é de mais fácil digestão, vão precisar de uma couve coração, que é muito rápida de cozinhar, sementes de sésamo, noodles, eu escolhi noodles de ovo, mas podem optar também por noodles de arroz, por exemplo, aqueles que mais gostarem. E depois, em termos de temperos, vão precisar de piripiri, de gengibre. Nós aqui não temos muitos temperos diferentes, portanto hoje a receita vai ser bastante simples, mas vou usar estes dois. Vou usar um bocadinho de mel e vou usar também o molho de soja, que tem que estar presente. Muito importante, faltava-nos a nossa fonte de proteína. Eu vou usar tofu, mas podem usar, como disse, o camarão, o frango, aquilo que quiserem. Vamos começar por marinar muito rapidamente o tofu. Não precisam de fazer este passo, vocês podem acrescentar depois os sabores diretamente na frigideira, quando estiverem a cozinhar o tofu, mas eu vou optar por fazê-lo para que o tofu absorva mais os sabores e porque quero fazer uma pausa de meia hora para aproveitar o pôr do sol que é dentro de um bocadinho. Portanto, vou agora cortar o tofu em cubos, podem prensá-lo se quiserem retirar o máximo de água do tofu para que depois ele consiga absorver os sabores da marinada, mas também é um passo opcional, não precisam de o fazer. Se for um bom tofu vai ficar bom na mesma, mesmo que não seja prensado. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal em que explico exatamente como é que eu preparo o meu tofu, mas normalmente durante a semana eu não o faço, até porque hoje em dia a maior parte dos tofus já são bastante saborosos, não precisam dessa preparação toda inicial, portanto desde que depois compensem bastante nos sabores, não precisam de fazer essa marinada ou prensar o tofu de antemão. Então, a 400 gramas de tofu firme aos cubos, acrescentei 5 a 6 colheres de sopa de molho de soja, se possível usem um baixo em sódio. Juntei também uma colher de chá de piripiri em flocos, 1 a 2 colheres de sopa de gengibre em pó, não se assustem, confiem no processo, e uma colher de chá de sal. Então já temos o nosso tofu adiantado e agora podemos ir adiantando também os nossos vegetais, que é basicamente lavá-los e cortá-los em tirinhas muito fininhas para não sobressaírem muito nos noodles. Eu gosto que os vegetais fiquem bem misturados com os noodles. Se quiserem até podem usar um espiralizador, por exemplo, para que eles se misturem bastante bem com os noodles. E quem não gosta tanto de vegetais consiga aproveitar esta massa sem sentir que os vegetais são demasiado grandes. Embora eu acho que seja uma boa ideia trabalharem essa tolerância às texturas dos vegetais. Vou começar por cortar este brócolo em pedacinhos pequeninos, portanto vou tirar estes floretes e cortá-los em 3 ou 4 floretes cada um deles. Vamos usar apenas esta parte do brócolo, este talo depois podem usar numa sopa ou noutro tipo de confecção. Depois, em relação ao pimento, é cortar meio pimento em tirinhas muito fininhas. Já sabem que eu adoro pimento nas receitas por ser tão versátil e tão cheio de sabor e é também muito rico em vitamina C, em vitamina A, em vitamina E, ácido fólico e potássio. E a couve, exatamente a mesma coisa. Vamos lavá-la bem e cortá-la em tiras fininhas para se misturarem com os noodles.
E para além de ser deliciosa e rápida de preparar, esta couve-coração também é rica em compostos sulfurados que têm efeito protetor contra o cancro. Podiam usar também a cenoura, que fica maravilhosa, mas como eu não tenho o ralador nem o descascador aqui, não vou acrescentar. Já está tudo adiantado e os próximos passos vão ser muito simples. Vocês podem saltar esta parte à frente, como já disse, mas eu vou deixar o meu tofu marinar agora por meia horinha e vou aproveitar para dar um salto lá fora e aproveitar este final de tarde maravilhoso. Volto já! Estou de volta, portanto vamos terminar o nosso prato. Vão precisar então de um wok grande, até porque estamos a fazer uma quantidade generosa de noodles. Vou usar este. E vamos acrescentar 3 a 4 colheres de sopa de azeite aqui no wok. Deixamos aquecer muito bem e vamos acrescentar o nosso tofu para saltear. Vamos manter o lume bem alto para que o tofu ganhe uma crosta crocante, seja mais rápido de cozinhar e não coza simplesmente. No caso de não terem feito a marinada, vão acrescentar agora todos aqueles temperos. Nós fazemos muitas vezes este tipo de receitas com sabores asiáticos e em casa temos uma panóplia muito grande de especiarias que normalmente acrescentamos. Vamos fazer este prato hoje com temperos muito simples, mas podem inventar. Eu gosto muito de acrescentar erva príncipe, por exemplo, fica maravilhoso. E gosto de acrescentar também molho de ostras ou molho de peixe, que muitas vezes combinam também muito bem com estes pratos. Enquanto o tofu cozinha, podemos aproveitar para cozinhar os nossos noodles. Portanto, vou buscar uma panela média, encher com água. Acrescentamos uma colher de chá de sal à água e deixamos ferver. Vamos mexendo sempre o tofu e é natural que ele se vá desfazendo um bocadinho. No caso de usarem frango ou de usarem camarão, isso já não vai acontecer. Mas com o tofu é perfeitamente normal. Agora, também convém escolherem um tofu um bocadinho mais firme, porque os tofus mais moles vão se desfazer muito mais. Portanto, não são muito boa opção para este prato. Uma ótima ideia também seria fazer o tofu na air fryer, ou seja, enquanto estariam a saltear os vegetais e a cozer os noodles, o tofu já estaria a cozinhar na air fryer, o que já adianta serviço, está tudo a fazer ao mesmo tempo e acaba por não se desfazer tanto. Quando o tofu já estiver bastante cozinhado, já estiver bastante douradinho, vamos acrescentar 2 colheres de sopa de mel, que vai fazer toda a diferença no nosso tempero. Eu gosto muito do agridoce e o mel vai ajudar a criar esse agridoce. Cuidado apenas porque o mel queima muito facilmente, tudo o que é açúcar queima muito facilmente, portanto, ou baixam um bocadinho o lume, ou então tem que ter mesmo muito cuidado para não deixar queimar. Mas entretanto, também vamos colocar os vegetais, vamos começar por colocar o pimento e os brócolos, e depois, como a couve demora um bocadinho menos tempo a cozinhar, depois é que acrescentamos a couve, para não ficarmos com uma couve muito molenga e depois os outros vegetais ainda duros. A nossa água já está a ferver, portanto vamos acrescentar os noodles. Eu vou usar 150 gramas de noodles de ovo, mas é como vos disse, podem usar outro tipo de noodles, respeitem apenas o tempo de cozimento de cada um deles, porque varia bastante de noodle para noodle. Vou tapar ligeiramente. Os brócolos e as couves não devem ser tapados completamente, não devem ficar completamente abafados porque têm tendência a amarelar. Então vou colocar uma tampa, mas não totalmente, de forma a conservar um bocadinho o vapor e a fazer com que os vegetais cozinhem numa atmosfera um bocadinho mais quente,
Preservem também alguma da umidade, mas o brócolis não fique amarelado. Se virem que é necessário, acrescentem alguma água para criar mais molho. Nós nesta cozedura não queremos que os vegetais fiquem completamente cozinhados, nós queremos uns vegetais um bocadinho al dente, portanto vamos deixar cozinhar por mais ou menos 5 a 10 minutos e depois acrescentamos a couve. A couve vai cozinhar muito mais rapidamente. Demora à volta de 5 minutos a amolecer, mas não se esqueçam que nós ainda a queremos com alguma crocância, com alguma textura. Entretanto, os nossos noodles já estão praticamente cozinhados, portanto vou desligar. Quando a couve estiver al dente, acrescentam os noodles e envolvem tudo bem. Agora que está tudo pronto, podem retificar os temperos. Eu vou colocar um bocadinho mais de molho de soja. E vou adicionar também um bocadinho mais de mel. Vou juntar também os rebentos de soja. É só envolver bem. E está pronto a servir. E agora por cima podem acrescentar salsa picada. Fica muito bem também com cebolinho cortado, que eu não tenho. Podem acrescentar também fruta, como ananás ou como manga. E vamos acrescentar também umas sementes de sésamo, que são muito ricas em cálcio e em ferro. E é isto, vamos aproveitar o nosso jantar com companhia, já vos mostro. Muito obrigada por assistirem, vemo-nos no próximo vídeo, no meu consultório ou nas consultas online. Beijinho!